Arquitetura de interiores, e aí o que devemos observar, ter as atenções. O estudo de hoje é muito bacana. Olha o que os arquitetos fizeram, por que que eles fizeram aí, eu já deixo a deixa aqui, porque eles entendem a importância de saber sobre sistemas construtivos, o que ele pode ou não mexer em uma planta já executada, né? Vamos dar uma olhadinha, olha que interessante, observa que você vê claramente os elementos estruturais desse projeto. E aí, olha que interessantíssimo, o arquiteto mudou praticamente a planta, né, os ambientes de local. Por exemplo, onde estava a cozinha, ele passou para outro lado, onde estava o quarto, ele inverteu completamente a planta, e você observa que os elementos estruturais estão intactos, então ele compatibilizou muito isso daí. E ele sabia que ele conseguiria trabalhar com isso, né? O sistema construtivo existente, ele sabia, né? Ele entendeu isso, de que ele consegue levar isso a favor dele. Um apartamento muito legal, claro, né? Todo esse conceito todo aberto. A gente vê que é um apartamento antigo, os sistemas estrutural da edificação bem aparente. Mas olha que interessante, ó, quer ver? O que me chama atenção, e é o que a gente precisa ter esse olhar, né? O olhar do arquiteto sobre aquilo que vai ser executado, aquilo que vai ser construído. É entender como ele pode usar a favor dele os elementos estruturais e, como já dito, o que ele pode ou não fazer nessa edificação. Vamos dando uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui como o elemento estrutural é presente no edifício, né? E isso, olha só, quer ver, ó, onde que eu quero chegar? É na planta da construção. Ele observando isso, ele marcando muito bem isso, ele brinca com a arquitetura nesse sentido. Ele consegue trabalhar muito bem na edificação. Olha que interessante, ó, você está vendo essa planta? Parece até a original do prédio, né? Mas dá uma olhadinha na planta, que é a planta de existente. Olha a diferença, ó. Aqui, ó, a gente tem um dormitório agora projetado, certo? E aqui a gente tem a cozinha. Voltando, ó, à planta original, a gente tem um dormitório, né? Dois dormitórios focados aqui, a sala e a cozinha desse lado, onde que era onde que agora é um dormitório. Como o arquiteto consegue fazer isso? Tendo o domínio da leitura do projeto num todo, do que ele pode fazer. Esse aqui não é só uma questão de mudança de ambiente, mas é ele entender como aquele prédio foi construído. Aqui a gente vê a planta original, ó, onde que ele demoliu, as paredes que ele demoliu. Cara, ele conseguiu entender que aqui poderia ter uma prumada, olha essa parede mais grossa aqui. Por quê? Porque aqui é bem onde está o banheiro, se são apartamentos uns sobre os outros, né? Provavelmente deve ter uma prumada aqui. Como que ele resolveu isso? Ele conseguiu desviar essa prumada? Aqui também, ó, tá vendo que tem uma parede dupla, assim dizendo? Uma prumada, se você olhar no cantinho aqui, olha, ele tem o desenho de uma prumada. Cara, como que o arquiteto consegue fazer isso e justificar esse projeto? Porque ele tem técnica, ele conhece a técnica, ele sabe aonde ele pode fazer a intervenção, ele sabe aonde ele pode mudar e sabe como fazer isso, como adequar isso. Onde ele traça aqui, e você observa lá na planta, é onde tem estruturas, ele mantém toda essa estrutura, né? Essa malha estrutural desse edifício, ele mantém, ele deixa intacta. Então, o que é parede aqui, ele identificou muito bem que não é estrutura. E aí ele pode praticamente tirar todas as paredes. Esse é o conceito correto de uma edificação. Ou seja, a estrutura, quando a gente tem um fechamento, né, uma parede de vedação que a gente chama de fechamento apenas, ela não é estrutural. Então a gente retira todas as paredes,
o esqueleto estrutural, assim dizendo, independente se ele é concreto aparente, metálica, a casa tem que ficar de pé, assim dizendo, né? Todo o esqueleto precisa ficar de pé, né? O apartamento precisa ficar de pé. E aí a gente percorre mais sobre também os outros impactos que esse projeto tem nas outras disciplinas, que é elétrica, hidráulica, como esse arquiteto conseguiu mexer, muito provavelmente, olha só, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui, se ele não incluir mais nada, né, assim dizendo, da parte elétrica, por exemplo, se ele não precisa incluir mais nada nesse trecho aqui, ele eliminou a tubulação que estava ali, desviou, né, a prumada, ele deve ter escondido, assim dizendo, a prumada, né, em algum lugar. Dá para se desviar a prumada, dá para se desviar, tem que fazer um projeto hidráulico para isso, né? E aqui, ó, ele colocou toda a cozinha dele. Mas o que a gente tem? Como a gente tem um banheiro aqui, a gente consegue fazer isso, porque já tem uma passagem de esgoto aqui. Então, por isso que ele conseguiu fazer isso, tá vendo? Já tem um banheiro original aqui da casa. A cozinha estava aqui antigamente, né? Mas como ele fechou tudo, ele isolou. E aqui, nesse sentido, nesse outro lado aqui, a gente já tem essa prumada de esgoto, onde ele consegue fazer as adequações de cozinha para ele. Tá vendo o que ele fez aqui? Então, ele consegue colocar toda essa área de cozinha, essa área de lavanderia também, também um outro banheiro, tá vendo? Nessa área já que era uma área molhada, assim dizendo, ele apenas adequou. Essa é a visão da arquitetura, ele conseguiu absorver isso. Aqui a gente tinha um banheiro, olha, ele manteve um banheiro também, ele só subdividiu. Muito provavelmente a gente não vê um corte aqui, né, desse projeto, mas muito provavelmente eles faziam como antigamente, assim dizendo, não existia o reflexo dessa tubulação para baixo. Então você tem a laje aqui, ó, original do prédio, e aí se fazia, vou só mudar a cor aqui, um enchimento aqui, ó, né? Eles faziam umas paredinhas assim, e isso daqui, ó, era um enchimento onde passava toda a tubulação de 15 centímetros. Agora a gente vê o reflexo aqui por baixo. Nessa situação dá para fazer também? Se tiver um apartamento embaixo dá para fazer? Dá, mas você vai ter que colocar forro, assim dizendo, no apartamento do seu vizinho de baixo. Se for a garagem do prédio, por exemplo, aí ele já fica exposto, né? Ele consegue alterar isso sim, né? Alterar essa parte hidráulica. E aí é o conceito do arquiteto prevalecendo ali e foi muito bem, né, executado. Acho que isso ficou fantástico, né, na planta e o resultado dessa planta, o arquiteto captou muito bem o que ele poderia fazer e transformou esse apartamento, né, transformou essa arquitetura. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, deixe seu like, compartilha no YouTube, plataforma Matriz e também no TikTok.